Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 1. Na semana passada nós paramos lá no verso 5. E hoje queremos ir até o verso 8. Eu vou fazer a leitura de todo esse capítulo, desses versos, e aí nós partimos para a exposição. Diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a vizinhança, toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelos, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós começamos a expor esse texto, nós falamos que esse primeiro capítulo, ele é um quadro da chegada de um rei, né? E que era a proforma muito comum naquela época. Quando um rei chegava em determinada província, ele mandava o seu arauto para proclamar as prescrições daquele reino. E nós vimos fartamente como isso se desenvolve aqui no texto, como um quadro é apresentado. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu disse que o primeiro evangelho é o Evangelho de Marcos, e o último livro do Velho Testamento é Malaquias, e ao final do livro de Malaquias, a mensagem do Evangelho dizendo que viria um anjo, queria preparar o caminho do Senhor Jesus, do Messias. E se nós fôssemos colocar como sequência Malaquias e Marcos, vocês vão perceber claramente essa continuação, porque é aqui que se manifesta aquilo que Malaquias havia pregado 400 anos antes, em torno disso, a respeito do Messias e a respeito da sua chegada. E nós vimos aí a perspectiva de quem era João Batista, a maneira como ele vem, o que ele prega e o que as profecias falavam a respeito dele, apontando não para ele, mas para aquele que viria, que era Cristo. E nós vimos também como uma metáfora viva a relação que existe entre esse momento e o êxodo e aquele momento do exílio babilônico, onde o deserto ali, no caso do povo que saía do Egito, no caso do povo que voltava da Babilônia e passava pelo deserto da Síria, representava um momento de dificuldade, onde Deus iria suprir e cuidar e proteger o seu povo. E aí no verso 4 nós vimos João Batista aparecendo nesse mesmo deserto. E o deserto aqui é tido como um lugar também de aflição, mas de bênção da graça de Deus, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E ainda nessa perspectiva do deserto, a palavra de Deus diz assim: saíam a ter com ele toda a província. E a ideia aqui, nessa linguagem usada por Marcos, também remetia ao mesmo símbolo, à mesma metáfora viva, porque isso aconteceu fisicamente na vida do povo de Israel, como uma imagem daquilo que era maior, que era espiritual, que falava a respeito de todos nós. E é interessante porque, ao usar essa linguagem, o evangelista mostra a atração que era exercida por João, que seria também um preparativo para a atração que o Senhor Jesus iria fazer com relação àqueles que ouviam e vinham buscar a sua palavra.
E esse fato, essa particularidade de saírem a ter com ele, faz parte também da ideia da saída do êxodo, da saída da escravidão do Egito para a liberdade do povo de Deus. Nós vemos lá em Êxodo capítulo 13, verso 4 e 8, diz assim: hoje, mês de Abib, estás saindo, naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E o verso 8: porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água quando saías do Egito. A ideia deles saírem, eles estavam saindo da tranquilidade das suas casas para o deserto, para buscarem a palavra de Deus, da mesma forma que eles saíram da tranquilidade, vamos dizer assim, da sua condição ali no Egito, para buscarem a Deus no deserto. Porque o Egito, na vida do povo de Deus, nunca mais seria uma opção. E todas essas coisas marcam a realidade da profecia que foi dada pelos profetas no passado, pelo que o próprio Israel representava, que a libertação de Israel físico é a libertação do Israel espiritual. Aquilo que Deus fez fisicamente na vida do povo, Ele iria fazer como início agora estava fazendo, e esse reino se manifesta, essa libertação se manifesta na pessoa de Cristo. E essas coisas lá no passado, por mais físicas e reais, apontavam para uma realidade muito maior, que era a libertação do povo de Deus. E mais uma vez, como caracterização dessa promessa, ligando o passado a esse futuro, ao nosso futuro aqui para ele, né? Mas a nós, passado. A pessoa de João Batista, quando ele diz aqui, as vestes de João Batista eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E é muito interessante nós pararmos um pouco para percebermos essa imagem que é colocada aqui. As roupas de João eram tão incomuns naquela época como seria hoje. E a sua alimentação, seu tipo de alimentação, apresentavam esse homem como profeta semelhante a Elias. A veste rústica de João e a sua alimentação separavam do culto refinado do templo e o identificavam mais como a região do deserto. E davam continuidade ao cumprimento da profecia registrada em Malaquias, capítulo 3, verso 1, e no capítulo 4, 5 e 6, que diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará um caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E no capítulo 4, 5 e 6, ele diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Marcos está associando João a Elias na forma de se vestir, no cenário, no deserto, e na proclamação e no tipo de pregação confrontadora. Era o reino de Deus que estava chegando. E ele era esse anjo, ele era esse mensageiro, ele era esse arauto. Mas parece que tudo aqui tinha um símbolo, tinha um simbolismo. Marcos via João como Elias, como cumprimento da promessa. E era interessante porque a maneira como nós estamos vendo essa descrição aqui, o evangelista Marcos está querendo mostrar que as respostas para as necessidades espirituais de Israel não viria de instituições elegantes de Jerusalém, mas de um profeta do deserto que rejeita os luxos desse mundo conforme o seu próprio Senhor, que não tinha onde reclinar a cabeça. E é muito interessante, quem conhece o texto bíblico sabe que os profetas, eles trabalhavam muito a figuração, a representação. E muitas vezes,
O próprio profeta representava um ato ou uma proclamação como Oséias. A sua vida, por mais que fosse algo que ele estava vivendo, apontava para uma coisa maior. É o que nós chamamos de atos proféticos. Quando um dos profetas, eu não lembro se é Jeremias ou Ezequiel, acho que é Jeremias, quando ele pega aquele cinto, molha o cinto e coloca ele dentro de um determinado lugar, e aí depois ele tira e ele mostra que aquele cinto estava podre, e ele diz: assim é o povo de Israel. São atos proféticos. Por meio de determinadas situações, a profecia é dada. E o que nós estamos vendo aqui é uma representação disso, na postura de João Batista, na maneira de se vestir, na forma como ele estava pregando. Tudo isso apontava para a profecia do Velho Testamento, que agora se completava, que agora se cumpria plenamente na chegada do reino de Deus, na libertação do povo de Deus da escravidão do pecado. E a sua própria forma de agir, de ser, demonstra essa rejeição aos luxos desse mundo. Pelo modo de vida simples de João, ele era uma oposição viva contra a jactância e a autoindulgência, bem contra toda a trivialidade, descuido e falsa segurança com as quais muitos estavam acostumados naquele tempo. E assim, no modo de vida de João, houve o início de uma tipificação do Evangelho, porque ele exibia grande renúncia de si mesmo, mortificação da carne e um santo desprezo pelo mundo. Ele não se conformava a esse mundo. E tudo isso era verdadeiramente um reflexo do princípio do Evangelho de Jesus. Em seu modo de viver, ele representava todas essas coisas que o Evangelho evidencia. Perceba que o modo de viver João Batista era um modo austero. Era uma necessidade daquele momento, pois representava o momento anterior à salvação provida pelo Evangelho. Era uma pregação de juízo. Era uma pregação em que mostrava o homem o seu pecado e ele deveria se entristecer. E João Batista, com seu modo de vida, representava o momento que antecede o perdão de pecados. Ele chama o povo ao arrependimento. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. João Batista estava trazendo esse tipo de tristeza. Isso era representado pelo seu modo de vida. E é tão interessante isso, porque há uma clara diferença entre a pessoa de Cristo e a pessoa de João Batista, em termos de momento e também em termos de postura. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, verso 18 a 19, ele vai dizer assim: pois veio João que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, dizem, eis aí o glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. A diferença de postura e comportamento deles era justificada pelos frutos que produziam o seu propósito final. E lá em Marcos capítulo 2, verso 19, o Senhor diz assim: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. E por que isso? Porque eles viam João Batista com um tipo de comportamento austero, falando sobre o reino de Deus, o juízo de Deus. E aí eles viam agora o Cristo, o Filho de Deus vivo, com os seus discípulos comendo, bebendo, se alegrando. E nós vamos perceber
no próprio contexto da história aqui do Evangelho, que o jejum é uma expressão de tristeza pelo pecado. O jejum é uma reação a alguma coisa triste, alguma coisa que o envergonha, como no Velho Testamento, de colocar pano de saco, jogar terra sobre si, por um mal, por uma calamidade, e jejuar diante do Senhor. E nós vamos perceber aqui o jejum como uma expressão de tristeza pelo pecado, e João Batista poderia ter encorajado o jejum dessa forma. Mas percebam aqui, como ele diz, a sabedoria justificada por suas obras. Cada um representava um momento distinto, cada um tinha uma postura distinta por causa dos propósitos da mensagem do Evangelho que estava sendo trazida por esse momento em que eles vivenciavam. E percebam aqui o que o Senhor diz a esses homens: podem jejuar os convidados para o casamento enquanto não está presente. E aí nós vamos ver a Escritura comparando a relação de Cristo com a sua igreja, a de Deus com o seu povo, como uma festa de casamento. Isso aos moldes do Oriente Antigo. E os convidados do noivo, dentro dessa perspectiva, eram responsáveis pelos detalhes da festa, como numa festa de despedida de solteiro, de crente, onde os amigos se reúnem e celebram o último dia daquele homem de vida de solteiro, e agora ele vai se tornar um homem casado, e se alegram com ele. Então, nesse contexto, seria um absurdo os convidados e amigos do noivo jejuando enquanto a festa acontecia. O que o Senhor Jesus estava dizendo que seria totalmente impróprio imaginar os discípulos do Senhor Jesus chorando enquanto o seu mestre estava realizando obras de misericórdia, enquanto as palavras de vida saíam da sua boca, palavras de vida e de beleza estavam brotando dos seus lábios, enquanto o Evangelho estava sendo pregado, e muitas pessoas estavam vindo, saindo a ter com ele, abraçando o Evangelho da graça de Deus. Eu não sei se vocês já escutaram falar sobre a sociedade Qumran. Muitos atrelam a sociedade Qumran, mais ou menos nesse tempo, a João Batista, mas não tem nenhuma relação, apesar de serem essênios. A sociedade Qumran adotou uma postura mais radical de vida, austera e afastada do mundo, tornando isso normativo para aquela comunidade. E o que aconteceu? Eles acabaram se afastando da sociedade para viverem uma sociedade supostamente perfeita. E quando nós olhamos para aqui, nós vamos perceber que João nunca disse que o modo dele era o modo correto que eles deveriam viver. Mesmo porque o próprio Cristo e os discípulos não viviam assim. E aí nós vamos perceber que a austeridade não deve ser um padrão de vida cristã, isso é farisaísmo. Porque os fariseus se mostravam contristados, desfigurando o rosto com o fim de parecer que jejuavam. É o que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versos 16 a 18. Quando jejuais, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai que em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Percebam que esses exemplos da Escritura nos mostram. Devemos ter tristeza pelo pecado, e todas as vezes que você se entristecer, deve ser por causa do pecado, e aí você deve buscar o arrependimento, porque alegria e satisfação vem através de Cristo, e é isso que deve permear a nossa vida, porque fomos alvo da graça de Deus, na certeza do perdão de nossos pecados. É lógico que nós não podemos normatizar tudo, mas muitas vezes, quando eu estou entristecido, às vezes sem motivo algum, eu vou sondar meu coração. Alguma coisa está errada na minha comunhão com o Senhor.
E era isso que João Batista estava mostrando, estava pregando: a necessidade do arrependimento, a tristeza pelo pecado. E era isso que o batismo do arrependimento apontava. E perceba que nessa pregação de João Batista, que era a pregação do batismo de arrependimento para a remissão de pecados, nós temos os princípios das doutrinas e regulamentações do Evangelho e seus primeiros frutos. Ele pregava o arrependimento para a remissão de pecados, que é um grande privilégio do Evangelho de Cristo. João Batista mostrava às pessoas a necessidade que tinham de obter esse perdão e remissão, porque estariam destruídas se assim não fizessem. Ele pregava que deveria haver uma renovação em seus corações e uma transformação em suas vidas, e que eles deveriam abandonar os seus pecados, dar as costas para Ele e voltarem-se completamente para Deus. E somente nesses termos e não em outros, os seus pecados seriam perdoados. E naturalmente, o que João podia fazer era exortar os ouvintes para que se convertessem. E ao aplicar o batismo, considerando como um símbolo de purificação, como nós vamos ver em alguns textos da Escritura, João estava preparando o povo para receber não somente aquele que viria, mas aquele que iria batizar com o Espírito Santo. É interessante nós percebermos que nesse ritual que João Batista estabelece, um pouco diferente do que havia naquela época, apesar de haver alguns ritos de purificação onde as pessoas eram lavadas, parece que não se via o que João Batista estava fazendo. Parecia uma adaptação, mas como era algo que eles já entendiam, já tinham na sua sociedade, porque eles lavavam copos, lavavam determinadas coisas. Muitos precisavam ser lavados, principalmente no Velho Testamento, os sacerdotes e os levitas, que mexiam com os elementos que iriam servir de oferecimento a Deus, queimando determinadas coisas que representavam o nosso pecado. Mas o que João faz aqui é um pouco diferente, apesar de ter a mesma significação, simbolizando uma purificação divina. Lá em Isaías capítulo 1, versos 16 e 18, nós temos assim: lavai-vos, purificai-vos, tirais a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E Ezequiel capítulo 36, verso 25 vai dizer assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. João Batista executava um símbolo de purificação, executava alguma coisa que era apenas exterior, pois a significação, ou seja, a aplicação do significado do batismo exigia o poder e a graça de alguém maior do que ele. E é por isso que o verso 7 diz assim: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E é interessante nós percebemos essa mensagem que João Batista traz, porque a centralidade dela está em Cristo. A centralidade da pregação de João Batista era Cristo. Ele estava pregando a Cristo. Ele estava orientando os seus ouvintes a esperar que ele aparecesse inesperadamente e esperar dele grandes coisas, grandes realizações. E aqui nós vemos que a pregação sobre a pessoa e a obra de Cristo é o puro Evangelho. E esta era a pregação de João Batista. E duas coisas vemos aqui.
que mostram a excelência de Cristo, a sua majestade superior e a sua atividade igualmente superior. Quando João diz: após de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das suas sandálias. E o próprio Senhor Jesus, a quem ele se refere aqui, reconhecia que entre os nascidos de mulher ninguém se igualava a João. Mas esse que recebe o testemunho de Cristo diz: eu não sou digno dele. E aqui nós estamos vendo a grande preeminência e excelência de Cristo. E por que isso? Por que falar isso? Por que dizer isso? Por que mostrar que ele é tão grandioso, que ele é tão elevado, e que, embora fosse considerado por esse o maior entre os nascidos de mulher, ele se julga indigno de ser empregado no trabalho mais humilde, até mesmo se abaixar, que já é uma atitude de humilhação, e desatar as correias das sandálias. E aqui nós vamos ver uma diferença entre o discípulo e o servo. Por quê? Porque o discípulo estava pronto para fazer qualquer serviço ao seu mestre, o servo também. E no judaísmo do primeiro século, somente escravos gentios, servos gentios, faziam esse tipo de serviço que João está dizendo aqui. Porque desatar correias de sandálias era uma atitude de escravos apenas, e de escravos gentílicos. Mas por que isso? Por que exaltar a Cristo? A resposta para nós é muito simples: porque ele era Deus. Mas a resposta para os judeus é diferente. A resposta não é porque ele era Deus, a resposta era porque ele era homem. Cristo, aos olhos dos homens, era um homem também. O Deus unigênito assume a forma humana. Ele era igual a todos os homens, mas com um rico detalhe: ele também era Deus. Ele era mais que profeta, ele era mais que mestre, ele era mais que um sábio. Todos esses que falavam a respeito de Cristo dessa forma erraram o alvo completamente, porque ele não é profeta, ele não é mestre, ele não é sábio, ele é Deus encarnado, ele é todas essas coisas. A sabedoria provém dele, a profecia provém dele, a sabedoria provém dele. Ele é o Deus encarnado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E havia necessidade de João reconhecer, e o povo também reconhecer, a grandiosidade daquele que é o Deus homem em sua encarnação. Veja o que Isaías vai falar sobre ele no capítulo 53 de Isaías, verso 2 e 3. Ele diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia-nos que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, o que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso, não demos importância alguma. Mas esse era Deus, esse era o Deus encarnado, e havia necessidade, e há necessidade de reconhecermos esse homem que é Deus, esse Deus que se fez homem. Não há nada, nem ninguém nos céus e na terra semelhante a Ele. Ele é o Deus incomparável, o grande eu sou. E como consequência disso, a sua atividade é igualmente superior.
O batismo de João era algo externo, que simbolizava aquilo que viria depois, como uma figura desse batismo. O batismo do Espírito Santo, que é a transformação poderosa de Deus e a sua habitação nos homens. O que o batismo de João Batista representava, agora se manifesta na obra e pessoa de Cristo. O batismo de João era simbólico e provisório de uma realidade mais permanente e mais poderosa que havia de vir, porque ele batizaria com o Espírito Santo. Ele é aquele que pode conceder esse Espírito e, por meio desse precioso Espírito, governar o espírito dos homens. E no Antigo Testamento, queridos, a concessão do Espírito pertence exclusivamente a Deus. E a declaração de João Batista, de acordo com o Evangelho de Marcos, transfere a concessão do Espírito para Cristo, identificando o poder espiritual de Jesus com o poder de Deus. E por que isso? Porque esse poder divino de Jesus não poderia ser confundido ou compreendido de forma equivocada como algo satânico ou mau. Como nós vamos perceber lá em Marcos capítulo 3, verso 22, quando diz assim: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expelem os demônios. As evidências estavam claras diante dos homens. Eles poderiam não reconhecê-lo como Deus nas suas vidas, mas deveriam reconhecê-lo como Deus. Eles poderiam não ter aquele conhecimento que transforma o homem e muda-o de dentro para fora, por meio do Espírito Santo, mas não haveria como não reconhecer que Jesus Cristo era Deus. Por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele fazia, pelas suas obras e pelo testemunho das Escrituras e do próprio Deus. O batismo é uma evidência disso. Na sua morte também temos essa evidência. Vocês lembram o que aqueles soldados disseram? Depois que tudo aconteceu, em pleno meio-dia, uma escuridão total, e aquilo que eles presenciaram, o próprio brado de Cristo, e naquele momento houve terremotos, a terra se moveu, o sol se apagou. E o que aqueles homens disseram, apesar de não terem se convertido, porque ali não se fala em conversão, verdadeiramente esse homem era justo, e verdadeiramente esse homem era filho de Deus. E os fariseus rejeitaram, sendo testemunhas também da ressurreição de Cristo. Porque foi isso o que os soldados disseram. Vieram anjos, moveram a pedra e ele saiu da sepultura. Eles poderiam não crer, mas não poderiam negar a evidência de que ele é Deus. E aqui nós estamos vendo a grande promessa que Cristo faz no seu Evangelho. Aqueles que se arrependem e que têm os seus pecados perdoados, Ele vos batizará com o Espírito Santo. Eles serão purificados pela sua graça e revigorados pelo seu consolo. Ser batizado com o Espírito Santo é ter sido alcançado pela graça de Deus, ter sido purificado do seu pecado, liberto da escravidão do pecado, e agora, como filho de Deus, ser dirigido por Ele, por meio de uma ação desse Espírito, pela palavra que agora habita no seu coração. João batizava com água, mas Cristo batiza com o Espírito de Deus, com o seu Espírito, com o Espírito de poder. E essa descrição de João
antecipa a parábola compacta de Marcos, capítulo 3, verso 27, que diz assim: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Perceba que na chegada desse reino, pela proclamação do anjo que viria antes, de Elias, preparando o caminho para aquele que é Messias, e agora esse reino se manifesta, é confirmado por Deus, e a primeira coisa que acontece, ele derrota Satanás, supostamente no seu domicílio. Eu lembro de uma música da década de 80, que era assim: o nosso general é valente. Cantei muito essa música. Varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no forte do inimigo e livraremos os cativos de lá. Eu não sei o que essas pessoas que cantavam essa música pensavam, mas é uma representação do que a Escritura diz a respeito do Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa isso? Entrar no forte de inimigo e livrar os cativos de lá? A pregação do Evangelho significa que nós vamos pregar o Evangelho e as pessoas serão libertadas da escravidão de Satanás. É o que Marcos capítulo 3, verso 27 diz: que o Senhor ia entrar na casa do valente e ia despojá-lo dos seus bens. As pessoas serão libertas da escravidão de Satanás, da prisão e da cegueira com relação ao pecado. E sabe por quê? É o que o livro de Mateus vai dizer lá no final de todo o Evangelho, no capítulo 28, verso 18 a 20, que diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. É como se ele estivesse dizendo: toda a autoridade foi dada do céu e da terra, entrem na casa do valente e libertem as pessoas das suas prisões, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deus está falando da igreja de Cristo. É esse poder que foi estabelecido aqui na pessoa de Cristo. A libertação dos cativos de Israel, dos eleitos de Deus. James Edwards, um comentarista dos Evangelhos, ele diz que o alvorecer da era da salvação em Jesus é a consumação de uma poderosa história da revelação de Deus, estendendo-se aos primórdios de Israel em Êxodo. Deus do Sinai em diante, particularmente dos profetas, estava preparando para um novo começo em Jesus Cristo, e esse começo se inicia aqui no Evangelho, aqui, nesse momento histórico. E percebam esse quadro que nos é apresentado aqui no início do capítulo de Marcos, o testemunho profético como resposta à profecia que se cumpria, a proclamação do profeta no deserto, anunciando que Jesus é o Messias. E agora, nos versos seguintes, seu batismo fornecendo prova inquestionável da sua unção messiânica, do reino messiânico eterno, do ungido de Deus, anunciado no início,
O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ou de Jesus o ungido, ou de Jesus o Messias, Filho de Deus. As provas incontestáveis. Era um ato trinitário, o Espírito descendo sobre ele, o Pai anunciando que ele é o seu Filho amado. A prova inicial de Deus, que é a sua vitória sobre Satanás no deserto, porque o Espírito o compeliu a ir ali. O Senhor o empurrou, o colocou naquela direção para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Representando os 40 anos do povo no deserto. Até quando, diz o Senhor, vocês vão me testar? Até quando vocês vão me provar? Foram 40 anos. E agora o verdadeiro Israel passa esses 40 dias sendo tentado pelo diabo. É interessante porque Marcos aqui não conta essa história com detalhes, porque, creio eu, ele está formando um quadro, então ele coloca essas coisas que são mais importantes, chamando a atenção para alguns detalhes, mas não fala como a coisa se desenvolveu, porque o objetivo dele era mostrar esse quadro do reino que se estabelecia, que estava chegando e que se estabelece agora, no chamado e vocação, na unção de Deus sobre Cristo, agora na sua vitória contra Satanás, destruindo-o completamente. Percebam que daqui em diante é uma derrota atrás da outra. E essa passagem, esse quadro, termina com o resumo da mensagem do reino proclamado por Jesus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse quadro apresenta a realidade do reino que estava presente e que se iniciava com a pessoa do arauto. Logo após vindo esse reino, e esse rei que é confirmado como Messias pelo próprio Deus e pela derrota de Satanás, dando início à libertação dos cativos do poder das trevas, inaugurando o seu ministério e chegando ao seu ápice, que é pagando o preço pelo pecado do seu povo. Quando o Senhor Jesus morre na cruz, ele diz assim: está consumado, está feito. Está feito. E Paulo vai dizer: existe um inimigo só, um só, que será extirpado, porque ele já foi destruído, mas ele será extirpado, e esse inimigo é a morte. E por que ele já foi destruído? Porque Cristo é o primogênito de entre os mortos. Mas ele será o último inimigo a ser extinto, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e vier buscar a sua igreja. Queridos, isso é uma realidade, isso é uma certeza. Lembra que hoje de manhã nós falamos que nós precisamos ver a realidade do nosso mundo na perspectiva do último dia, que a nossa vida gira em torno disso. Eu me lembro das festas de casamento, né? E eu tive aí 4 filhos, e nesses 2 últimos filhos que casei, me envolvi, né, nessas festas, como a Júlia, que era minha filha e é a responsabilidade do pai, do Davi,
que precisei me envolver também. E a nossa preocupação e tudo se voltava somente para esses dias, porque era um momento significativo, era um momento marcante, era uma mudança completa de um estado. Eles estavam saindo das nossas casas, estavam indo para as suas casas, e é uma festa em que todos se alegram. Então nós estávamos preparando. Então toda a nossa perspectiva momentânea ali era em relação àquilo: dinheiro, prioridades, coisas que nós deveríamos nos preocupar para que a festa saísse, para que aquele momento saísse agradável, para que pudéssemos proporcionar um dia memorável na vida dos nossos filhos e daquelas pessoas que se alegravam conosco com aquele matrimônio. E a nossa vida cristã não pode ser diferente. Nós não deixamos de trabalhar, nós não deixamos de vir à igreja, nós não deixamos os nossos compromissos, mas estávamos voltados para isso. Na vida do crente é a mesma coisa. Nós continuamos vivendo a nossa vida, nós continuamos fazendo as coisas do dia a dia, mas os nossos olhos estão lá. E tudo que fazemos aqui, nós estamos olhando a perspectiva desse último dia. Não de uma esperança falsa, mas na certeza de uma esperança que já se manifesta. Porque essas coisas já se manifestaram na vida da igreja. Nós só estamos aguardando o desfecho, porque tudo está consumado. E o Senhor vai fazer aquilo que Ele prometeu, nos levar em segurança para uma terra que mana leite e mel, uma terra onde tudo dá, uma terra que não tem sol, porque não precisa de luz, porque o Senhor é a sua luz, porque estaremos para sempre como igreja de Cristo, vivendo as nossas vidas em função dEle, que é o nosso Senhor e Salvador, e aguardamos esse dia ansiosamente. E lá, mais uma vez, poderemos ali tomar o vinho, a alegria, o prazer, a santidade estarão presentes na nossa vida, e não existirá mais lugar para o pecado e todas as coisas que acompanham essa antiga condição, porque estaremos em segurança eternamente com aquele que já estabeleceu o seu reino, que já destruiu os seus inimigos, e agora só aguarda o momento para a conclusão de todas as coisas. E é nessa perspectiva, queridos, que nós devemos viver. E é nessa perspectiva que nós vamos, pela graça de Deus, nos deliciar o Evangelho da graça do Senhor, exposto aqui nas Sagradas Escrituras, nesse Evangelho de Marcos. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos contemplar as maravilhas de Deus no seu Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua Palavra, e te pedir que o Senhor esteja, Senhor Deus, trabalhando os nossos corações, ó Senhor Deus,
tirando ensinamentos preciosos, ó Senhor, para as nossas vidas, ó Pai, da certeza que temos do Evangelho, das Tuas palavras, daquilo que Deus fez por nós. E agora, Senhor Deus, estamos aguardando, Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo voltar. Ele disse que voltaria, da mesma forma que os discípulos o viram subir, ascendendo aos céus, assim Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. E nós aguardamos isso, Senhor. Nós aguardamos, estamos na expectativa desses dias. E vamos nos gloriar, e vamos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fica com o teu povo, ó Pai. Supre as nossas necessidades no meio da tua palavra e enche os nossos corações do teu Espírito. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.